Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao EC. Sintam-se abraçados pelos trabalhadores dessa casa. Nós pedimos aos portadores de celular que coloque ele no vibracal ou desligue se for o caso, ok? Nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite passando para a nossa irmã Delma para fazer a leitura inicial, ok? Boa noite a todos. A nossa leitura é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Perante a multidão, e outros, zombando, dizem, estão cheios de mosto. Atos 2:13. A lição acolhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispõe efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atividades, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as atitudes de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelaram homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Vamos elevar
os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso Mestre querido, para lhe agradecer, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, para aprendermos acerca da relação do mundo espiritual com o mundo material, suas influências sobre nós. Rogamos a Ti iluminar a cada irmão e irmã que se faz presente. Em especial, rogamos pela nossa irmã palestrante da noite, que as Tuas bênçãos de paz se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Nós, da UEC, agradecemos também à Rede Amigo Espírita por nos ceder este horário para a transmissão ao vivo dessa palestra, que está sendo transmitida para todo o mundo, todo o planeta. E quem quiser acessar é no canal 4 ou no YouTube, é só colocar o nome, por exemplo, da palestrante hoje, Ticiana Cristina, é só escrever Ticiana Cristina no YouTube, que aparecerá as palestras que ela já fez aqui para nós, ok? Então, com a palavra, Ticiana, da Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Bem, boa noite para todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, nessa casa onde eu não consigo não me emocionar, Grande parte de vocês são rostos novos, mas foi aqui que eu comecei minha caminhada na doutrina. Durante anos a UEC foi a minha casa, antes de eu ir para a AME, então é sempre motivo de muita emoção para mim estar aqui com vocês. E eu espero realmente poder estar sendo instrumento para repassar algumas reflexões a respeito desse tema que é tão atual, que é tão oportuno na vida de cada um de nós. Então, obsessão e enfermidades mentais. E eu vou começar com um trecho de Hermínio Miranda, quando ele diz assim: qualquer abordagem à complexa problemática da obsessão deve começar, a meu ver, com uma atitude preliminar de humildade e amor fraterno. Ou seja, em nenhum momento alguma atitude nem de condenação, nem de julgamento, porque nós estamos falando de um intercâmbio, de uma troca permanente entre o mundo espiritual, o mundo material. Nós estamos falando de nós mesmos, então que a nossa postura seja de humildade e de amor. E eu quero lembrar um trecho da palestra que Aniceto fez no livro Os Mensageiros de André Luiz, na década de 50, mas que é extremamente atual, quando ele diz para a plateia de irmãos que foram levados durante o sono físico para estarem estudando no nosso lar. E lá ele diz assim, Aniceto: cremos que é chegado o momento de estudarmos mais este flagelo antigo, sobretudo quando se sabe que a humanidade terrena aproxima-se a cada dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. E, na verdade, a esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Eu tenho certeza que Aniceto se refere
desde a década de 50 a esse momento em que o nosso planeta está num momento de transição para um planeta de regeneração e aonde nós temos uma vasta gama de irmãos que tiveram a última oportunidade de aqui reencarnarem e, com certeza, enfrentar as dificuldades oriundas das dificuldades do espírito de cada um de nós. Então, obsessão. Essa é uma figura que retrata perfeitamente o que nós vivemos no dia a dia. Porque eu não quero falar aqui das grandes obsessões, dos fenômenos de subjugação, mas eu quero falar das influenciações que todos nós sofremos dia após dia. Eu vivo isso permanentemente. Diante de várias situações vem uma ideia que está em consonância com aquilo que eu quero ser, com os princípios que a doutrina me convida a desenvolver em mim mesma, e do outro lado vem ideias não tão elevadas, não tão positivas, e esse é o nosso trabalho. Na verdade, nós não vamos deixar de ter esse tipo de influenciação por conta do perfil do nosso planeta, por conta da realidade espiritual de quem aqui está. E cabe a nós realmente, dia após dia, fazer escolhas na sua vida. Escolhas que estejam em consonância com essa pergunta: quem somos nós? Não é a primeira vez que eu faço essa pergunta aqui. Quem são vocês? Estou perguntando. Quem são vocês? Estou perguntando, gente, para os encarnados. Os desencarnados não vão responder. Quem são vocês? Espíritos imortais. Ok. O quanto nós vivemos como espíritos imortais é a grande pergunta que nós precisamos nos fazer. Porque a doutrina, ela veio possibilitar uma ampliação do olhar do homem para si mesmo e para a sua realidade e contribuiu para despertar o ser humano para a sua essência, espírito em evolução, tarefa que compete a cada um de nós realizar. E vamos ver o que Kardec já falava em relação à ambiência espiritual do nosso planeta na Gênesis capítulo 14. Então ele diz assim: pululam em torno da terra espíritos maus em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos da humanidade. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, com as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Ou seja, existem esses espíritos em torno pela inferioridade moral que nós ainda temos. Dessa maneira, a obsessão é, no meu modo de ver, uma grande doença moral da humanidade que reflete as nossas dificuldades ainda. E o que é obsessão especificamente? Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, o anjinho e o diabinho, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então vamos compreender um pouco mais sobre isso, porque quando Kardec diz que
A terra está repleta de espíritos maus, aspas, em consequência da nossa evolução ou não, nós somos vítimas, aqui desconfigurou, é espíritos, tá, gente? Nós somos vítimas de espíritos maus, ou na verdade, todo o processo obsessivo, todo o processo de influenciação começa em nós mesmos, com as nossas próprias imperfeições, que são como ímãs a atrair aqueles que são iguais, que pensam como nós. Como Emmanuel nos diz, nós somos herdeiros de nós mesmos e nas diversas encarnações que tivemos no planeta, nós fomos angariando afetos e desafetos de acordo com as atitudes que cada um de nós teve nas suas diversas encarnações. Então, novamente, Kardec, Livro dos Espíritos. O homem é, na maioria das vezes, artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência em um plano grosseiro. Ou seja, embora estejamos nesse mar, digamos assim, tão desequilibrados ainda de energia, cabe a cada um de nós construir a sua felicidade. Não é viver infeliz, mas é construir a sua felicidade de acordo com as suas atitudes. Manuel Filomeno de Miranda é um dos grandes autores que fala da obsessão, e nesse livro, Painéis da Obsessão, ele diz novamente o que Kardec já havia dito. Na raiz de todas as enfermidades que sitiam o homem, encontramos no desequilíbrio dele próprio a sua causa preponderante. Daí, só existem obsidiados porque há dívidas a resgatar. Em razão disso, não existe obsessão apenas causada por um dos litigantes, por um dos lados, se não houver sintonia perfeita do outro. Então, em qualquer processo de influenciação espiritual, seja em que nível for, nós não estamos sendo vítimas dos outros. Nós estamos sendo vítimas de nós mesmos e das imperfeições que ainda carregamos. Porque, como Hermínio Miranda diz, o obsessor não é diferente de nós. Ele é um espírito que também teve a sua alma magoada, machucada e que vem prisioneiro dessas paixões ao longo dos séculos a nos cobrar débitos de encarnações anteriores a essa. E é muito interessante como nós nos colocamos e como nós nos avaliamos. Então, essa charge do Espiritinhas reflete bastante o que eu observo em uma grande parte de atitudes que nós temos na nossa vida. Então, ele diz, o espírito está muito bravo quando ele é convocado lá pelo mentor e diz: como assim eu vou ter que reencarnar? Eu fiz muita caridade. Ajudei a reformar as salas do centro, da creche e até reformei as aulas de evangelização. Quando o mentor informa que o principal ele não havia reformado. E esse principal era a alma. E se nós aqui estamos, mais uma vez, nessa oportunidade, é porque nós estamos nessa situação, com o compromisso de reformarmos a nossa alma, reformarmos o nosso ser mais íntimo, porque a gente se vê como esse gatinho, mas a gente, grande parte das vezes, é aquele leão, mas a gente não se vê como na verdade nós somos. E daí vem as grandes dificuldades. Mas quando a gente fala de obsessão, é um fenômeno atual?
não é um fenômeno atual. A obsessão, ela já estava descrita no Evangelho. O que é a obsessão? A influência de um espírito mau sobre as pessoas encarnadas. Então, a cura dos possessos, ela está relatado em vários trechos do Evangelho e chama a atenção para um problema que é antigo. A existência de patologias mentais, de doenças mentais, que não necessariamente são causadas somente por questões psíquicas ou físicas, mas também pela influência de espíritos inferiores. Por exemplo, o possesso no templo, aonde é um exemplo de obsessão direto, aonde esse homem estava possuído e vivia pelas ruas, e em Lucas capítulo 4, tem a descrição da intercessão que Cristo fez. E estava na sinagoga um homem que tinha espírito de um demônio. E ele exclamou em voz alta: que temos vós contigo? Vieste nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu e disse: cala-te e sai dele. E o homem foi liberto daquele demônio. Um outro exemplo também de possessão, de uma influenciação muito grande e de vampirismo, está em Marcos, quando Cristo acaba de atravessar o lago e em Gadareno ele encontra então uma pessoa que era possuída por espíritos ferozes. E ele novamente diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Ao que Jesus pergunta: qual o teu nome? E respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então é a primeira vez que nós temos a informação de que a influenciação espiritual pode não ser somente de um espírito, mas de um grupo de espíritos. Novamente, um processo de obsessão que traz toda uma repercussão orgânica, porque o homem tinha ficado mudo por influenciação espiritual. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 32 a 33. Trouxeram um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio e falou o mudo. Um outro exemplo, a cura dos paralíticos, porque não foi só Jesus que expulsou demônios. Aqui está falando de Filipe, há um grupo de pessoas, está em Atos capítulo 8, versículos 5 a 7, quando então tem o relato que Filipe pregava, e à medida que ele pregava, os espíritos imundos iam saindo de muitos que os tinham, e muitos coxos e paralíticos eram curados. Então nós temos exemplos de como a espiritualidade pode influenciar a nossa vida em questões de adoecimento físico e mental. E também influenciar coletividades. Essa é um trecho de Kardec, da Revista Espírita, de abril de 1862, quando Kardec diz assim: semelhante a uma nuvem de gafanhotos, um bando de maus espíritos pode cair sobre um certo número de criaturas, dela se apoderar e produzir uma espécie de epidemia moral. E ele fazia menção ao momento da crucificação do Cristo, quando toda a população se voltou contra Cristo. Mas ao mesmo tempo que nós temos esses relatos de como Cristo e os apóstolos expulsavam os demônios, o que ele dizia após agir com as pessoas? Quem sabe? O que Cristo fala para a mulher flagrada em adultério, em várias outras situações? Vamos lá, gente? Bíblia. O que Jesus fala? A tua fé te salvou. O que mais? Qual recomendação ele dá? Muito bem. Ide e não peques mais.
E é isso que Joana de Ângeles vem nos lembrar no livro Estudos Espíritas, porque o Cristo, ele libertou sim os obsediados, mas ele não tirou deles a responsabilidade que é intransferível da sua renovação íntima. Senão nós passamos por um processo de desobsessão e outros voltam. E é assim que muitas vezes a gente vem na nossa vida. A gente cai, levanta, a gente se afiniza com entidades menos felizes, passamos por processos de tratamento desobsessivo, cuidamos um tempo daquelas áreas do nosso ser que precisam ser melhor trabalhadas e depois no dia a dia a gente vai esquecendo e lá vem influenciações espirituais novamente. Então a gente não pode se esquecer de que o remédio é a renovação íntima de cada um de nós. E o que o Espiritismo complementa, além de todas essas passagens bíblicas? Ele vem trazer um novo olhar sobre os transtornos mentais, associando-os, em alguns casos, com processos obsessivos, e ele traz, então, uma nova concepção do adoecimento. O primeiro momento em que isso é colocado é nesse livro de Bezerra, no final do século XIX, A Loucura sob Novo Prisma, e quem não é da área de saúde mental pode não entender a importância desse livro, porque foi nesse momento que os pilares da psicanálise estavam sendo assentados na Europa com Freud, e olha o que Bezerra vem nos dizer. Não se sabia como tratar as doenças mentais, se tratava com sanguessuga, se mandava fazer viagens, ainda tem pessoas até hoje que acham que vamos se resolver assim, né? Basta viajar, basta ir para um spa, que todas as nossas questões mentais vão resolver. E aí Bezerra vem dizer assim: a loucura, além das questões neuroquímicas, pode ser também resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo. E ele diz que, em oposição à denominação da loucura científica, ou seja, do adoecimento físico e psíquico, designei essa segunda espécie de loucura por obsessão, isto é, ação fluídica de influências estranhas e inteligentes. O que não quer dizer que todo processo de transtorno mental é um processo obsessivo. E a gente vai reforçar isso depois. Então, isso foi formulado por Bezerra no mesmo período que Freud estava formulando as bases da psicanálise, e eu tenho certeza que Bezerra deve ter sido nada entendido ou muito mal compreendido, e foi uma grande coragem dele. Assim como é uma grande coragem e um grande desafio, aqui já na psicografia de Divaldo Franco, quando Bezerra vem reafirmar que na gênese de todas as enfermidades, físicas ou mentais, nós vamos encontrar as nossas matrizes perispirituais danificadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes agressivas e degenerativas, e é daí que, na verdade, vem todas as doenças que nós vivenciamos nessa existência, a partir do comportamento do nosso espírito nessa e em outras encarnações. Novamente, Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, ele vem trazer vários capítulos com vários transtornos mentais. É uma obra que vale a pena vocês lerem, porque ele tem o aspecto científico e o aspecto que a doutrina traz, e tem um trecho que eu tirei que diz assim: as obsessões de caráter espiritual enxameiam na sociedade, dando lugar a fenômenos de loucura que confundem com psicopatologias academicamente classificadas.
São múltiplas as manifestações de desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito, por ser o responsável pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Por que vocês acham que as últimas obras da série Joana de Ângeles levam tanto a nós, a cada um de nós, o convite do autoconhecimento? Qual a razão de ser que toda a literatura que vem sendo psicografada nos convida a uma viagem interior para olharmos para nós mesmos como o único caminho, não só para a nossa elevação, mas para a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual, porque então não bastam os tratamentos externos, medicamentosos, as psicoterapias, se nós também não fizermos esse trabalho. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai trazer que as obsessões têm várias gradações. E é como se a gente fosse, muitas vezes, como esse desenho mesmo, meio que marionetes das influências espirituais. E André Luiz diz assim: é assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes de raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis em desarmonia pela nossa longa permanência em reflexos condicionados viciosos. O que é isso? O que André Luiz está falando quando diz da nossa permanência em reflexos condicionados viciosos? E nos diz que nós vamos adquirir muitos compromissos quando nós estivermos repetindo ações de forma impulsiva, e que é fundamental a nossa vontade para mudarmos esse problema da sintonia. Então, é a esse tipo de influenciação espiritual que é importante que a gente possa refletir. Porque Kardec já nos dizia no Livro dos Espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ao que ele responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Alguém já pensou sobre isso? A gente se acha tão dono de nós mesmos. Eu só faço o que eu quero, eu tenho consciência, eu tenho controle, eu dirijo a minha vida. Kardec está dizendo que não sempre, nem sempre é assim, e muitas vezes nós não vamos perceber que estamos sendo dirigidos pelos espíritos à nossa volta. Mas ele também diz: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo mal? Novamente ele reforça: pode, óbvio que nós podemos. E porque esses espíritos, na verdade, só vão se apegar a nós pelos nossos desejos ou pelos pensamentos que os atraem. Ou seja, tudo é uma questão de sintonia. E aí, Kardec vai classificar as obsessões em 3 tipos: obsessão simples, obsessão por fascinação e obsessão por possessão. Então, rapidinho, que não é o nosso objetivo, mas eu vou me frisar mais na obsessão simples, que é essa influenciação que grande parte das vezes está presente no dia a dia. Então, Kardec diz que é uma influência muito sutil,
que nos leva a praticar atos ou ter pensamentos que usualmente a gente não tem. De repente a gente começa a pensar algumas coisas que a gente não pensava antes, ou a gente age de algumas maneiras que não era usual e a gente não entende muito bem por quê, porque esse tipo de influenciação é tão sutil que a pessoa que a está sofrendo não percebe que está ocorrendo. E não percebe que, por não perceber que está sob influenciação, também não consegue fazer algo a respeito. Ou quando consegue, não consegue se livrar dessa influenciação se não for pelo trabalho interno. E é o tipo mais frequente e mais comum de influenciação espiritual, e eles podem se agravar e tornarem obsessões maiores. Vai depender da natureza do espírito que está influenciando as pessoas e das disposições morais de quem está sofrendo a influência. Então, é uma influência que vai ser sutil porque ela não vai modificar a nossa personalidade, embora ela traga uma interferência no nosso senso crítico e no nosso discernimento. E uma das principais maneiras de estarmos nos perguntando se estamos sobre esse tipo de influenciação é se estamos tendo alterações muito frequentes de comportamento e de humor. Se estamos nos irritando com facilidades, ficando tristes com facilidade, explodindo quando a gente não explodia, são indícios da possibilidade de influenciação espiritual. Ou se o nosso sono está alterado, ou para mais ou para menos, a gente tendo insônia, ou o nosso pensamento tem hora que falha e a gente não consegue muito bem dar continuidade ao que estava pensando. Numa oração, a gente começa a oração e daí a pouco o pensamento vai lá para a Europa e a gente não consegue fixar e terminar. Isso é exemplo de obsessão simples. A obsessão por fascinação, ela é mais intensa e mais fácil de ser identificada, e é mais ou menos assim, né? Os espíritos se apresentam como lobos em pele de cordeiro mesmo, e vão ter uma influência mais direta, e muitas vezes o indivíduo que está sofrendo esse tipo de obsessão, de influenciação, também não percebe que está sendo enganado e vive muitas vezes situações perigosas, porque os espíritos são extremamente inteligentes. Não ser evoluído não significa não ter inteligência. São coisas totalmente diferentes uma da outra. Um tipo de fascinação é mais ou menos uma pessoa que está num processo depressivo e aí, novamente, a charge. Tem um espírito lá dizendo para a pessoa: você é um inútil, um fardo para sua família, não faz nada direito, seria melhor morto, ao que a pessoa fica pior ainda. E ele, na vida dele, vai se sentindo o menor e as outras pessoas os maiores, e muitas vezes levando a influenciações que desencadeiam em processos de suicídio. É só um exemplo desse tipo de influenciação que é bem mais intenso do que o que eu descrevia anteriormente. E, por último, a obsessão por subjugação, aonde já tem um domínio moral daquele espírito sobre a pessoa, um domínio sobre as ideias e o comportamento, uma alteração no senso crítico e na capacidade de discernimento do obsidiado, e o obsessor realmente vai atuar provocando diversos transtornos nos movimentos involuntários, que são realmente os transtornos mentais mais graves, casos de esquizofrenia, casos de catatonia, é o que a gente entenderia aqui como o processo de obsessão por subjugação. Mas André Luiz vem trazer
outra visão sobre o processo obsessivo. Ele diz que além das obsessões de natureza espiritual, existem as obsessões de natureza anímica. Ou seja, entre nós mesmos, entre os encarnados, e eu vou trazer só alguns dos exemplos que ele vem trazer. Um deles é a obsessão telepática entre encarnados, que surgem com frequência, por exemplo, em conflitos de família, em antagonismos familiar, onde Aulus traz um relato para André Luiz assim: é a influenciação de almas encarnadas entre si que às vezes alcança clima de perigosa obsessão. Então eu estou com muita raiva daquela pessoa da minha família, eu emito uma série de energias negativas para ela, ela também emite uma série de energias de raiva, de agressividade, de revolta, de ressentimento, e os dois vivem, ou o grupo, nesse processo de obsessão entre encarnados, que é o que André Luiz está trazendo como exemplo. Ou um outro caso é o caso de Anésio e Jovino, nos domínios da mediunidade, aonde Jovino, então, ele era casado com Anésia, mas ele tinha uma relação extraconjugal, e esse aqui é o retrato dessa mulher com quem ele tinha relações extraconjugais, influenciando e emitindo vibrações negativas para a esposa do Jovino. Novamente, processos de influenciação entre encarnados. Ou seja, é uma questão de sintonia. E quanto mais a gente vai estudando André Luiz, a gente vê relatos dessa maneira. E aí, novamente, Espiritinhas, está lá no atendimento fraterno, a mulher que o marido desencarnou e vai buscar ajuda porque ela diz que sente sempre o marido junto dela. E o espírito lá está pedindo ajuda para os mentores também, porque diz que é a mulher que vive pensando nele. Ou seja, quando a gente pensa em obsessão, a gente pensa só nas influências dos outros sobre nós. E não pensamos nas influências que nós emitimos para as outras pessoas. Porque grande parte das vezes, quando digo que nós somos corresponsáveis, esse é um processo de influenciação compartilhado. Isso aqui é um dos trechos nos domínios da mediunidade, num relato de um alcoolista no bar, aonde tinham vários espíritos também de pessoas que tinham sido alcoolistas, e André Luiz é ensinado de que as pessoas não bebiam porque eram influenciadas pelos espíritos, mas era um processo anímico e que a maior responsabilidade vinha por parte do encarnado. André Luiz fala assim: encarnados e desencarnados, duas peças conscientes reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua, ou seja, de corresponsabilidade. E essa é uma das mais frequentes. A obsessão durante o sono físico está na obra Libertação, aonde nós muitas vezes não vamos para lugares tão agradáveis assim durante o sono físico. E aí Gubbio diz que durante a noite 3/4 partes da população de cada hemisfério se acha nas zonas de contato conosco, nas zonas umbralinas. A maior parte permanece detidos nos círculos de baixa vibração. E novamente reforça, toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. E aí eu penso que é muito importante que realmente a gente possa refletir para onde estamos indo no momento do nosso sono físico, né? Aonde nós estamos nos sintonizando e afinizando. Por quê?
Como Alexandre diz, 90% dos casos de obsessão são problemas a nível afetivo, são problemas dolorosos, muito intricados. E ele diz ainda, e isso porque a grande maioria dos seres humanos tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Portanto, quando a gente faz considerações a respeito da mediunidade, nós temos que pensar não só sobre o outro, mas como nós estamos no nosso processo de reforma íntima. E algumas considerações são muito importantes, como profissional de saúde mental, eu não posso deixar de fazer, porque eu ainda vejo alguns equívocos no movimento espírita em relação às enfermidades mentais e os processos de mediunidade. E aí, Kardec nos diz isso no Livro dos Espíritos. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Portanto, é extremamente sutil os limites entre transtorno mental, processo obsessivo e mediunidade. E muitas vezes as casas espíritas estão tratando como mediunidade questões que são transtorno mental. E grande parte das vezes os profissionais de saúde mental materialistas tratam os transtornos mentais sem terem consciência dos processos espirituais obsessivos. Então, eu quero afirmar, como tinha dito antes, que eu não estou dizendo que todos os casos de enfermidade mental têm origem num processo de influenciação, mas com certeza, se nós estamos num ambiente em que pululam espíritos das mais variadas ordens e nós vamos nos afinizar com aqueles que estão em sintonia com o nosso momento, se nós estamos desequilibrados, é esse tipo de influenciação espiritual que nós vamos começar a receber, intensificando as dificuldades e as emoções desequilibradas que já estávamos vivendo pela questão da sintonia. Então, o tratamento espiritual associado à psicoterapia, grande parte das vezes, ela é fundamental. Grande maioria das vezes, as pessoas que me procuram no consultório, essa é uma orientação que eu faço, de que paralelo ao processo psicoterápico, elas procurem o tratamento também na casa espírita, por conta de saber dessa questão de sintonia, né? Novamente, a Charge Espiritinhas, uma consulta de atendimento fraterno, aonde então é dito à pessoa que ela precisa perdoar o obsessor e ela concorda e diz que está certo. Mas no momento do sono físico, está lá aquele ser que veio buscar ajuda brigando e não perdoando com o seu obsessor. Ou seja, são processos extremamente complexos. E aí, diante de questões de transtorno mental, eu vou buscar Chico Xavier, que eu acho que é a maior autoridade que pode ter. E ele diz assim: a mediunidade é faculdade inerente aos homens, portanto, presente em todas as criaturas, inclusive nos portadores de transtornos mentais. Para diferenciar mediunidade dos processos delirante, alucinatórios, geralmente é necessária a contribuição de um profissional de saúde espiritista ou espiritualista. E ele insiste que pacientes portadores de transtornos psiquiátricos graves são contraindicados a participarem em reuniões mediúnicas, que as reuniões mediúnicas são ambientes para o atendimento especializado aos desencarnados e que para esses pacientes psiquiátricos o melhor tratamento é a utilização das terapêuticas da área da saúde e da evangelho-terapia. Portanto, pessoas que cheguem à casa espírita em situação de desequilíbrio emocional, intenso ou menos intenso, é contraindicado a frequência nas reuniões mediúnicas.
Mas, continuando sobre os processos de influenciação, eu vou ler o que Joana de Ângeles nos diz. Todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão em maior ou menor grau. Cada um de vocês, eu não sou diferente de vocês. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu. E aí, a maneira como nós vamos fazer esse teste, quem nos traz é Emmanuel, na sua obra Estude Viva, sobre a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eu vou ler o trecho também para ser bastante fidedigna ao que seriam sintomas dessas influenciações espirituais. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Se você tem dificuldades em concentrar ideias em motivos otimistas, se no seu ambiente íntimo você não tem conseguido elevar os seus sentimentos em oração ou concentrar-se em leituras edificantes, se você sente indisposições físicas inexplicáveis, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato, também podem ser processos de influenciação. Pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exagero de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa também pode ser um indicativo. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio, teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo, mas passado alguns minutos ou horas de acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. E ele termina: não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, as grandes obsessões, individuais ou coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo, bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. É muito importante que essa reflexão possa estar conosco, porque quando Cristo nos convida a orar e a vigiar, é disso que ele está falando, de uma atitude permanente de vigília para nós mesmos. E o que fazer, gente, diante dessas situações? A profilaxia ou tratamento é o desenvolvimento do nosso afeto, das nossas emoções. Então, e no livro Testemunhos de Chico Xavier, ele diz claramente que a desobsessão é em todos os sentidos um processo de libertação, tanto para a pessoa quanto para a sua vítima. E
Manuel Filomeno de Miranda diz: a cura das obsessões, conforme ocorre no caso de loucura, é de difícil curso e nem sempre rápida, estando a depender de múltiplos fatores, especialmente da renovação para melhor do paciente. E esse é um processo que tem que ser permanente. Nós realmente estarmos atentos se nós estamos como aqueles 2 passarinhos anteriores ou como esses aí que ficam brigando. Porque é pelo processo de reforma íntima e de educação dos nossos sentimentos que nós vamos tratar todos esses processos de influenciação. Novamente, André Luiz, Missionários da Luz, relata: esse irmão, portador de um temperamento muito vivo, ou seja, muito irritado, está cheio de valores positivos da personalidade humana. Ele aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia, mas agora ele está aprendendo a dominar-se a si mesmo e a conquistar-se para a iluminação interior. Porque, de fato, esse é o nosso trabalho. Nós, muitas vezes, formulamos muitas propostas de mudança, mas muitas vezes vamos nos flagrar como Paulo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas que cada vez que a gente se perceba dessa forma, que nós possamos nos tomar pelas mãos e realmente trabalharmos para sair dos nossos automatismos, porque todos nós temos reflexos condicionados que, diante de algumas situações da vida, de que as pessoas fazem, que aqui é chamado de estímulo, de uma forma automática, sem pensar, porque os reflexos condicionados são como personalidades indutoras do nosso comportamento, nós vamos reagir com pensamentos, atitudes e palavras que podem ser equilibrados e adaptados ou desequilibrados e inadequados e gerarmos emoções correlatas. Então, vigiai e orai é um convite a uma rotina diária de que nós possamos, pela nossa vontade, supervisionarmos constantemente o nosso pensamento e, através da razão, estarmos fazendo escolhas para atitudes mais em consonância com os roteiros que escolhemos. E isso não é mágico, isso não vem de fora. Esse é um trabalho que cada um de nós vai precisar fazer. Libertarmos-nos dos nossos condicionamentos passa pelo processo do autoconhecimento, passa por entendermos melhor a nós mesmos e realmente transformar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Porque, mais uma vez, nós estamos num tempo e num momento que somos convidados a nos autoeducar, a transformar pensamentos, ideias e sentimentos e nos libertarmos desses automatismos, dessas amarras que nos prendem em atitudes que nós não mais queremos ter. E nós estamos sim prontos para dar mais esse passo no nosso progresso. Se aqui estamos encarnados, é porque nós acreditamos que nós poderíamos fazer isso. E outras pessoas também acreditaram em nós e apostaram em nós e na nossa possibilidade de nos transformarmos através da ativação da nossa vontade. Porque, como Kardec diz, nós não temos que ser perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Nós não vamos ser perfeitos, essa não é a meta. O nosso trabalho é o trabalho de nos esforçarmos para nos transformarmos, para de fato poder resplandecer a nossa luz diante dos homens. E isso requer muito esforço de cada um de nós. Novamente, André Luiz, vocês veem que eu sou apaixonada por ele, né? Não tem jeito.
É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. E ontem, quando eu li a Vinha de Luz, eu achei esse trecho no capítulo 96 que eu achei que também deveria trazer para vocês. O serviço de iluminação da mente com a elevação dos raciocínios e sentimentos demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Essa, então, é a mensagem que eu quero deixar para vocês, porque é na medida que nós conhecemos a verdade que nós vamos nos libertar. E nós podemos e temos a oportunidade de agora tomarmos Jesus como nosso psicoterapeuta e deixar que brilhe em nós a luz que Ele nos deu, porque cada um de nós tem a centelha divina dentro do âmago do seu ser. Como Joana diz, toma Jesus como seu psicoterapeuta ideal e deixa que brilhe a luz nele escondida, com o que se torna livre e sadio cada um de nós. Que Jesus possa nos abençoar, assim como os espíritos amigos, nessa grande empreitada que é a nossa vida. Muito obrigada. Eu apresentei a nossa palestrante como Ticiana, mas é Tassiana, corrigindo, ok? Muito obrigado, Tassiana, pelo riquíssimo assunto que trouxe para nós hoje. É muito profundo e vamos analisar, né, assim que nós sairmos daqui, já começarmos a pensar sobre a profundidade desse assunto. A Delma vai encerrar para nós. Vamos fechar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Pai misericordioso e agradecer. Pai amado, nesta noite nós te agradecemos por estas oportunidades, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos hoje já estudando o Evangelho do Cristo e buscando colocá-lo em nossas vidas. Agradecemos a Bezerra, patrono desta casa, e aos amigos espirituais que junto com ele dirigem não só este, mas todos os outros trabalhos da casa. Agradecemos, Pai, pelo intercâmbio entre os nossos amigos desencarnados. Agradecemos por esta noite de estudo, esta noite em que tantas informações nos foram trazidas. Abençoe essa companheira para que ela continue nesse ideal de divulgação do Teu Evangelho, esclarecendo e nos trazendo conforto, amor e carinho. Que possamos, Jesus, nesta noite, abrir nossos corações e nossas mentes e seguir o Teu exemplo, aproveitar todas as oportunidades para nos transformarmos, começando amando os diferentes, amando aqueles que não pensam como nós, que não nos veem como nós os vemos. Envolve, Pai querido, a todos nós, para que possamos, a cada dia, através do exemplo do Cristo, colocando em nossas vidas, nos vencermos, superarmos as nossas dificuldades e limitações. Assim, Pai, agradecidos por esta noite, nós te pedimos para encerrar os trabalhos desta reunião doutrinária. Obrigada por tudo, que assim seja. Pedras
cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva.